Criança com diabetes pode comer açúcar? Essa resposta vai te surpreender e eu explico tudo ao longo deste vídeo. Mas antes, você, mãe, precisa entender alguns pontos que vão ajudar a ter um tratamento com mais leveza. Criança com diabetes tipo 1 pode, aliás, deve ter uma alimentação igual à dos amiguinhos. Se você ainda tem dúvidas do que pode ou que não pode dar ao seu filho, fique comigo até o final deste vídeo. Vou compartilhar orientações bem práticas e no final ainda preparei uma dica bônus que vai tornar o lanche escolar muito mais saudável e, claro, delicioso, de forma bem prática e perfeita para o dia a dia. Esse conteúdo é especialmente para você, mãe, que acabou de receber o diagnóstico de diabetes tipo 1 do seu filho e quer saber como oferecer a ele uma alimentação que ajude a ter melhores controles glicêmicos e, claro, sem perder o gostinho da infância. Quais são os alimentos que impactam no controle glicêmico de uma criança com diabetes? O carboidrato é o nutriente que mais impacta, porque 100% dele é transformado em açúcar, em glicose. E é por isso que ele é a estrela do tratamento. É importantíssimo que você entenda que a alimentação de uma criança com diabetes tipo 1 não se trata de categorizar a comida como pode e não pode. Porque o que o seu filho come é o que vai ditar a quantidade de insulina necessária. E é por isso que a alimentação no diabetes tipo 1 não só faz parte do tratamento, ela é o próprio tratamento. Por exemplo, para ficar mais fácil de que você consiga entender, se o seu filho come alimentos que são fontes de carboidratos, como pão, bolachas, frutas, sucos, aveias, granolas, por exemplo, baseado na quantidade que ele comeu, o corpo precisará de uma dose específica de insulina para processar esse açúcar e evitar os picos de glicose. Ou seja, a alimentação ela atua como maestro de todo o tratamento, porque é ela quem vai definir a quantidade de insulina que o seu filho vai precisar. A cada refeição, a quantidade e o tipo de alimento influenciam diretamente nos níveis de glicose no sangue. Então, é muito importante que você entenda o papel da alimentação. É o primeiro passo para garantir um bom controle glicêmico. Quais são as estratégias fundamentais para manter boas glicemias em uma criança com diabetes tipo 1? Isso vai muito além de dizer para o seu filho isso pode e isso não pode. A ordem em que ele consome cada alimento importa. A contagem de carboidratos e até a saúde intestinal vão fazer diferença. A combinação certa dos alimentos e o momento em que eles são consumidos tem um impacto direto na glicemia. Como ilustra nesta imagem, por exemplo. Observe o pico glicêmico quando o carboidrato é consumido primeiro. Agora, olhe o resultado quando o carboidrato é consumido junto com a proteína. E confira o efeito em consumir o carboidrato por último. Olha só que incrível! E é por isso que as estratégias no diabetes é tudo. E entender isso permite que a criança tenha mais estabilidade no dia a dia. Para as crianças com diabetes, iniciar as refeições com fibras, proteínas e gorduras e deixar o carboidrato por último ajuda a desacelerar a absorção de carboidratos, evitando picos glicêmicos. A contagem de carboidratos, ela ajuda a ajustar a dose de insulina de forma precisa e segura. Outro ponto importante são os alimentos anti-inflamatórios, os alimentos remedinhos, que ajudarão a reduzir as inflamações e cuidar da microbiota intestinal, como simples temperos, como cúrcuma, canela e cacau, por exemplo. Mãe, você vai perceber que pequenas mudanças trarão grandes resultados na saúde do seu filho. A lancheira da criança com diabetes precisa ser diferente e sem graça? Esse é o maior medo das mães, porque veem os seus filhos passando vontade e até se sentindo excluídos na escola. Mas a verdade é que a alimentação não precisa ser chata, nem sem graça e nem diferente.
Com a contagem de carboidratos, seu filho pode levar lanches parecidos com os dos amiguinhos, mantendo a glicemia com segurança, sem precisar de doses altas de insulina. Uma alimentação saudável não significa proibição, e sim equilíbrio. Com a contagem, você pode planejar os lanches, sanduíches, frutas e até os doces, desde que a dose de insulina seja ajustada. E claro, toda criança com diabetes ou não se beneficia de uma alimentação saudável. Isso vai ajudar tanto na estabilidade glicêmica e no bem-estar físico e emocional do seu filho. Agora, a pergunta de milhões. Criança que tem diabetes pode comer açúcar? O que você acha, Eduardo? Sim! O segredo para incluir o açúcar de forma segura está em ajustar de forma correta a insulina. A contagem de carboidratos é o que permite essa liberdade alimentar. Importante reforçar que o excesso de açúcar não fará bem a nenhuma criança, inclusive as crianças que têm diabetes. Qual a melhor escolha para uma criança com diabetes? Açúcar ou adoçante? Para crianças, ambos os ingredientes têm prós e contras. A chave vai estar na moderação e, claro, no uso de forma consciente. Tanto o açúcar quanto o adoçante podem ser usados. Mãe, é muito importante que você entenda que o paladar das crianças, eles ainda estão em formação. Então, tanto o uso de açúcar quanto o de adoçante deve ser equilibrado. Adoçantes como o xilitol, por exemplo, são fermentativos, podendo causar distensão, cólicas, gases em algumas crianças, enquanto o açúcar, se consumido em pequenas quantidades e planejado com o ajuste correto de insulina, pode ser incluído sem problemas. Cada criança é única, então cada escolha deve ser feita de forma bem individual. O mais importante é que vocês realizem reeducação alimentar, reduzindo de forma gradual o açúcar ou o adoçante, até chegar o momento em que o seu filho vai estar acostumado com o sabor natural dos alimentos, sem precisar adoçar o suco, o leite e até goste das sobremesas que eu chamo de guloseimas do bem, que são menos açucaradas, como chocolate acima de 70% cacau, por exemplo. Chegamos à dica bônus, em que eu preparei 3 troquinhas inteligentes para trazer mais sabor para a lancheira e deixar a lancheira dele até mais gostosa do que a dos amiguinhos. Então, primeira troquinha inteligente. Ao invés do bolinho Ana Maria ou daquele bolinho industrializado Diet, que é rico em aditivos, açúcares, adoçantes, conservantes, tudo que vai trazer malefícios para a saúde do seu filho, você pode trocar por um bolinho Ana Maria caseiro, bem prático, em que eu vou deixar a receitinha na descrição deste vídeo. Segunda troquinha inteligente. Aquele achocolatado de caixinha que as crianças amam, o todinho, você pode trocar por um que não contenha só açúcares, excesso de açúcares e gordura de má qualidade, como gordura vegetal. Você pode trocar por um achocolatado de caixinha, em que vai ter um alimento fonte de gordura, uma bebida de castanha e uma menor quantidade de açúcar, reduzindo de 25 gramas de açúcar para 15, que é a bebida a tal da castanha, que as crianças adoram. E a terceira troquinha inteligente, que é o preferido das crianças, é trocar o chocolate Diet, que tem até mais carboidrato, pelo chocolate saudável, que tem o maior poder antioxidante, que é o chocolate de cacau acima de 70%. Ser mãe de uma criança com diabetes tipo 1 significa enfrentar desafios, que, claro, parecem grandes demais. Mas lembre-se, por trás de cada ajuste, cada escolha, está o poder que você tem de permitir que o seu filho viva a infância que ele merece, como qualquer outra criança. Mãe, o diabetes não limita. O seu filho, ele pode sim comer o mesmo bolo de aniversário que os amiguinhos, a mesma sobremesa do almoço de domingo em família que os priminhos, comer o mesmo lanche da escola que os colegas. O que faz essa liberdade acontecer é o seu cuidado e o seu conhecimento. O diabetes tipo 1 não precisa limitar, e é você quem vai dar a ele a segurança e a leveza de uma vida cheia de possibilidades. É no seu esforço e na sua busca por informação que ele vai encontrar a confiança para crescer, sabendo que nada impede de ser como qualquer outra criança. O seu papel ao lado dele
é de direcionar e mostrar que não há limite para os seus sonhos. Inclusive, se você quiser aprender mais sobre os tipos de diabetes infantil, eu vou deixar o card aqui na descrição. Siga o canal para receber mais dicas e orientações práticas para o dia a dia com diabetes e para garantir uma infância saudável. Comente suas dúvidas e se esse conteúdo te ajudou. Compartilhe também com outras mães que estão nessa jornada. Juntas, podemos ensinar as crianças que o diabetes também pode ser uma experiência doce. Até!